Boa noite, galera. Boa noite. Mais uma live de domingo. Tema de hoje, tema top. A gente vai falar sobre o dono do tempo, né? A gente vai falar um pouco sobre o tempo. Olha que onda dessa live de hoje. Tema extremamente valioso, né? Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, em que o tempo parece estar mais escasso, né? E a gente começa a entender um pouco sobre o tempo. Enquanto a galera vai chegando aí, vamos dar um aquecimento. Como eu falei, né, a live de hoje a gente vai falar sobre o dono do tempo, a gente vai falar um pouco sobre o tempo. Eu acho que todos nós hoje temos a percepção de que parece que o tempo está passando mais rápido, né? Parece que não dá tempo de fazer as coisas. E olha que interessante, né? O tempo ele continua sendo o mesmo como sempre foi. E a grande questão é como é que a gente está, né, gerenciando esse tempo que a gente está vivendo aí. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você conhece alguém, né, que não está sendo um bom gestor do tempo, ou alguém que não consegue lidar bem com o tempo, pega esse aviãozinho aqui e compartilha com essa pessoa, tá bom? Ela vai te agradecer pela live de hoje e vai fazer todo sentido, tá bom? Tá, boa noite, galera aí. Boa noite, Rosana. Boa noite, John. Boa noite, Góis. Boa noite, Marcos, Isabel, minha mãe. GSN, Luciene, Fran, Mônica, Rosana, Vicky, Matheus, Adriana, Luana, que tá aqui todo domingo. Sejam bem-vindos todos. Essa live de hoje vai ser uma live top, viu? No padrão, né? Toda live de domingo aqui, o nível é alto. Então, para quem já tá aqui há algum tempo, já sabe que o padrão dessa live é um padrão top. Então, beleza. Então, pra gente começar aquecendo, enquanto a galera vai entrando aí, vou fazendo um aquecimento com algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre isso que eu falei com vocês, né? À medida que a gente percebe, o tempo ele continua sendo o mesmo. As 24 horas são as mesmas. Meu carregador que deu um problema. As 24 horas são as mesmas. Só que quando a gente compara, né, desde o dia que a gente nasce ao momento que a gente está agora, exatamente agora, a gente percebe que o tempo ele continua sendo o mesmo, como eu falei. As 24 horas são as mesmas. O que muda ao longo da nossa vida é que o número de funções que estão sendo introduzidas ao longo das nossas 24 horas, elas vão aumentando. Então, ou seja, quando você nasce, você fica ali só comendo e dormindo. Aí você vai para a escola, então uma função é introduzida na tua vida. Depois vem a banca, depois vem mais uma coisa, aí depois você faz a faculdade, aí você precisa trabalhar, aí depois você tem filho, depois você casa. Então, ou seja, o número de funções que são introduzidas ao longo da tua vida, ela vai aumentando. E aí é importante a gente ter muita clareza que, primeira coisa, a gente não consegue dominar o tempo. Então por isso que o tema da live de hoje foi o dono do tempo. Travou aí? Acho que não ficou salvo não, foi? Pera aí. Deixa eu botar aqui novo tema que eu botei e eu acho que esqueci de fixar. E é por isso que o tema da live hoje é o dono do tempo. Então a gente tem essa percepção que algumas pessoas conseguem dominar o tempo. E se você tiver muita clareza, você vai perceber que você não consegue controlar o tempo. Você não tem como parar o relógio. Você não tem como acelerar o relógio. Você não tem como retardar o relógio. O relógio ele está contando ali, independente de você estar fazendo ou não. Então, dá para ser dono do tempo? A resposta vocês vão ver ao longo da live. Então, a primeira coisa, né, para quem entrou aí, como eu disse lá no início, que as 24 horas elas são as mesmas desde o momento que a gente nasce até o momento de agora. O que vai mudando ao longo dos anos é que o número de funções que são introduzidas no nosso dia, elas vão aumentando. E aí a primeira coisa que a gente tem que começar a perceber é que eu preciso ser um bom gestor das minhas funções ao longo do dia. Ou seja, se eu sei que as 24 horas são as mesmas, e se eu sei que o número de funções que eu preciso exercer ao longo da minha vida, ela vai aumentando à medida que eu vou evoluindo, né, que eu vou crescendo, eu preciso entender que eu sou um bom gestor no tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, eu preciso gerir as minhas funções para que eu consiga desempenhar o meu papel ao longo das 24 horas. Só que o que eu percebo é o quê? Que a maior parte de nós, a gente não entende isso. E por não entender isso, a gente acaba fazendo o quê? Tendo a sensação que o tempo está passando mais rápido. Rapaz, a semana já passou. O mês já passou. O ano já passou. E quando você se pega, você não fez nada. Então olha como isso é importante. Então quando você tem essa clareza de que você precisa gerir no tempo, você começa a perceber que você precisa começar a entender o que se deve ser feito. E é a partir daí, né, que a gente começa a introduzir a nossa live de hoje. A primeira coisa, né,
é você ter essa clareza. Você não consegue controlar o tempo. O tempo ele vai girar ali no cronômetro, independente de você estar fazendo uma coisa ou não. E se você começa a ter essa clareza, você começa a perceber algumas coisas. Primeira coisa, eu não consigo dominar no tempo, como eu falei. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Quando você vê a televisão falar sobre a previsão do tempo, o que é que ela está falando? Eu estou prevendo a possibilidade de que vai chover ou não. Eu não tenho como determinar para você que não vai chover ou que vai fazer sol. Por quê? Porque a gente não consegue ser o dono do tempo. A gente não consegue falar assim, não, eu vou parar que a partir de agora 30 dias sem chover. Não dá. Então a previsão do tempo é uma estimativa que você faz em tudo que você tem de conhecimento. Então a gente vê que mesmo com toda essa tecnologia, mesmo o homem tendo uma capacidade de dominar várias coisas, a única coisa que o homem não consegue dominar é o tempo. Então por isso que o tema foi bem doido mesmo. O dono do tempo. A gente acha que a gente domina o tempo. Não. Você consegue gerar suas ações ao longo do dia. Mas você não consegue prever os acontecimentos. Porque se fosse assim era bom demais. Desculpa, não é prever, é determinar os acontecimentos. Então quando você acorda de manhã e faz um planejamento do que vai ser feito, você não tem como dizer com certeza que aquelas coisas vão acontecer. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Eu acordo de manhã, tenho toda aquela estratégia, saio de casa às 7h40 para chegar, pegar a Léo para as 8 horas eu estar na escola com ele. Só que pode acontecer que no meio desse caminho aconteça um acidente e eu preciso ficar parado ali e me atraso. Então, olha como é importante. Se você é um bom gestor no tempo, ou seja, gestor no tempo, eu preciso calcular toda a minha rotina ali dentro daquele tempo e ter uma margem de segurança, porque se acontecer um evento que eu não consigo controlar, que eu não consigo controlar o tempo, eu consiga ter uma margem de erro. E é a mesma coisa quando a pessoa vai fazer a previsão do tempo. Ela fala o quê? A previsão do tempo, mas existe uma margem de erro de X a X. Então a primeira coisa é que você não consegue determinar o tempo. Você consegue prever o tempo, mesmo com acesso a toda a tecnologia que o homem tem hoje. Segunda coisa, você não é o dono do tempo. Você consegue ser um bom gestor no tempo que você está vivendo. Tá fazendo sentido para vocês aí? Tá um ok para mim. Deixa eu botar aqui. Paraná. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa saber que você tem que ter a capacidade de entender o teu dia para que você consiga gerir esse dia, tá bom? Então isso aqui a gente vai aquecendo. E aí a gente entra numa segunda coisa importante, uma segunda coisa extremamente valiosa. É você entender que a tua rotina é importante. Que quando você entende a tua rotina como algo importante, você começa a entender melhor como você consegue controlar as tuas ações ao longo da tua rotina, né? E aí entra um ponto muito importante, que é você ter a clareza das tuas funções. Então, por exemplo, Mari, né, que já foi minha paciente, Mari faz faculdade, Mari trabalha na farmácia, ela está fazendo faculdade de farmácia, ela trabalha numa farmácia, e Mari tomou uma decisão um tempo atrás, lá quando estava sendo minha paciente, de fazer atividade física e perder peso. Então, ou seja, quando ela tem clareza da rotina dela, e ela sabe que existem coisas que dentro da rotina dela precisam ser introduzidas para ela ter os resultados que ela quer, por exemplo, na parte de saúde dela, ela conseguiu ser uma boa gestora no tempo, para que dentro da rotina dela, ela tendo clareza das funções que ela exerce ao longo do dia dela, como é que ela consegue, dentro dessa rotina, introduzir mais uma função. E que essa função vai impactar diretamente no desempenho dela ao longo do dia, que isso vai impactar em melhores resultados no próprio trabalho e na faculdade. Olha que interessante. Então, um ponto importante é a gente entender a importância da rotina. E as pessoas cada vez mais ficam criticando, porque a rotina é chata, porque a rotina... Não, a rotina é muito importante. Ter clareza da tua rotina é muito importante. Porque quando você entende a tua rotina e você tem clareza das funções que você exerce ao longo do teu dia, você entendendo isso, você vai conseguir organizar melhor as tuas funções ao longo do dia. Olha como isso é interessante. Então, a rotina é boa, ter clareza da minha rotina é importante e organizar as minhas funções ao longo do dia é muito, muito importante para que eu seja um bom gestor no tempo. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho muito bem planejado o meu dia. Então, a minha rotina é acordar às 4h10 da manhã. Antes eu acordava às 4h40,
Porém, quando o Léo estava de férias era mais fácil. Só que eu percebi que com a nova rotina, né, que Léo voltou das aulas depois das férias agora, eu não conseguia mais nem ler nem meditar. Então o que eu fiz? Eu ajustei o meu horário do sono para que eu acorde às 4h10 e que às 4h10 eu consiga fazer a minha leitura, a minha meditação. Às 10:45 eu saio de casa, vou fazer minha atividade física, às 6h30 eu volto, tomo meu banho, tento ler mais um pouco, 7h10 eu tomo café, 7h30 eu tô pronto para pegar Léo, levar Léo para a escola e seguir todo o meu passo a passo. Então olha como isso está muito claro na minha cabeça. Ou seja, existe uma rotina, eu tenho clareza das funções que eu preciso exercer para ter os resultados que eu quero no tempo que eu quero. E para isso eu preciso organizar essas funções. E aí olha que interessante, quando você tem clareza das funções que você precisa exercer ao longo do teu dia, quando coisas que não estão sobre o meu controle, ou seja, que é a escola de Léo, por conta dessa mudança aí, eu preciso entender o seguinte, existem coisas que não estão sob o meu controle. E existem funções que eu quero exercer no meu dia para conseguir exponencializar o meu resultado. A leitura, ela é importante para o lugar que eu quero ir, por exemplo, até para fazer a live de vocês aqui hoje. Eu tenho que estudar isso, não chega do nada, tá certo? E em que horas eu vou fazer isso se eu tenho tantas funções ao longo do meu dia? Então a gente faz um ajuste no tempo, ou seja, eu tenho uma capacidade de gestão no tempo e eu entendi que se eu dormir um pouquinho mais cedo e acordar um pouquinho mais cedo, eu consigo introduzir nesse gap de 4h10 às 10:05 a leitura e a meditação. Aí algumas pessoas vão falar assim, Maria, mas acordar 4 horas da manhã? Pois é. E fica aqui que daqui a pouquinho eu vou te explicar um pouco sobre isso, né? Sobre essa ideia de, para alguns, achar que isso é ruim, né? Mas só um spoiler para o tópico 4 da live é você entender que para você ter muita clareza das suas funções, é importante você saber aonde você quer chegar. Quais são os resultados. É como se fosse construir um livro, só que eu não começo o livro pelo começo, eu começo o livro pelo fim. Ou seja, o capítulo final, onde vai realizar as coisas que vão ser o enredo desse livro, eu preciso ter clareza disso. Quando eu tenho clareza do final, ou seja, do objetivo final de tudo isso, faz mais sentido eu entender o preço que eu preciso pagar no enredo dessa história. Então, ou seja, se eu quero desenvolver novas habilidades, porque eu quero ir para uma outra coisa dentro da minha carreira, ou desenvolver novos resultados dentro de áreas diferentes, eu preciso desenvolver novas habilidades. Então, ou seja, o resultado é chegar em determinado ponto. Para chegar nesse ponto, eu preciso desenvolver essas habilidades. Só que para desenvolver essas habilidades, aonde eu vou introduzir o tempo de estudo para isso? Olha como fica claro. E aí faz sentido você entender por que eu acordo 4h10 da manhã. Porque para quem não tem clareza de onde quer chegar, talvez vai falar assim, Ave Maria, para quê? Para que acordar às 4h10 da manhã? Ou seja, ele está abdicando de dormir. Mas por quê? Porque você tem que ter clareza dos teus objetivos. Na verdade, os objetivos. Tem que ter clareza dos teus resultados para que você mude seu comportamento. Porque a mudança do teu comportamento e seguir, né, exercendo essas coisas que vai te levar para o resultado que você tem clareza na tua cabeça. Então é por isso que faz sentido você fazer determinadas coisas. Só que quem não tem clareza dos resultados são pessoas que normalmente não conseguem ser bom gestor no tempo. São pessoas que deixam a vida levar. Ou seja, ela faz por fazer. Ela não entende por que ela está fazendo. E por não ter clareza do que ela quer, a vida dela segue. Então são pessoas normalmente que você vai ver ali 5, 10 anos fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados e sendo dominado pelas funções dos outros, que tem muita clareza disso. Então olha como é importante a gente entender a rotina. Ou seja, você ter uma outra clareza disso, né? E eu vejo muitas pessoas, entrar num tema um pouco polêmico, que é o quê? Às vezes está num relacionamento e aí fala assim, esse relacionamento tá chato, caiu na rotina. Entenda, a rotina ela é importante. Criar um filho não é fácil, ter um relacionamento não é fácil. E se você não entender que a rotina de um relacionamento, a rotina de treinamento de um filho é importante para você conseguir chegar nos resultados que você quer, ter um casamento depois de 20, 30 anos, né? Ter um filho que venceu na vida, você precisa ter rotina. Rotina de treino, rotina de educar teu filho, rotina de levar ele na escola, rotina de buscar ele na escola, rotina de fazer as coisas para ajudar ele a evoluir. Isso tudo é rotina. Então começa a olhar para a rotina como algo importante. E hoje, cada vez mais, eu vejo as pessoas, infelizmente por conta da internet, não, eu quero algo novo.
a rotina é chata. Ter um casamento daquele jeito é uma chatice. Então vamos começar a reconfigurar a cabeça da gente e entender que sim, a rotina é importante. Porque senão a gente não consegue ter durabilidade para chegar onde a gente quer. Então o que é que você quer num relacionamento? O que é que você quer na criação do teu filho? Pronto, tá aí minha mãe, que tem casado com meu pai aí, acho que 40 anos. É rotina os dois. É uma batalha, entendeu? Chegar nesse nível, entendeu? E a gente tem que começar a resgatar a sabedoria de pessoas como meu pai e minha mãe, que conseguiram manter um casamento aí por tanto tempo. Será que é fácil? Eu tenho certeza que eles vão dizer que não. Mas se você tem clareza, né, do que você quer, fica mais fácil você entender a importância da rotina. Mas não tem coisa melhor do que eu ver a importância que foi meu pai e minha mãe manter o casamento deles. E hoje a gente vê eu, minhas irmãs, bem de vida, pessoas que têm fundamentações de família. Domingo tá todo mundo na casa de minha mãe. Mas por quê? Porque essa é a mensagem que ela passou ao longo dos anos. A importância de manter a família, a importância de cuidar da família. Então, a rotina é sim importante. Mas a gente precisa ter clareza das funções que estão integradas na rotina, a clareza dessas funções para levar a gente no objetivo final que a gente quer, como vida pessoal, vida profissional, vida de pai, tá certo? E ter muita clareza na organização dessa rotina. Mari aí é a prova viva disso. A paciente minha perdeu peso pra caramba. Bato palmas pra ela, porque a vida dela é corrida pra caramba, como a de muita gente aqui. Mas nem por isso ela quis se colocar como vítima. Ela entendeu, teve clareza da rotina dela, organizou a rotina dela e introduziu novas funções que serviram de benefício, inclusive para a vida profissional e pessoal dela. Só que para isso você tem que entender que a rotina é importante, ter clareza da rotina, ter clareza das funções que você precisa exercer e ter uma gestão muito bem organizada dessas funções para que você consiga introduzir novas coisas. E é aquilo que eu falei. Meus pais trabalharam, tiveram 3 filhos e teve que se virar nos 30 porque as funções iam aumentando. E para você ver, quando você tem muita clareza do que você quer, a tua rotina ela faz sentido. Eu cansei de ver meu pai e minha mãe dormir 6h30 da manhã, acordar 7h30, porque tinha que fazer marmita. E depois de fazer marmita, minha mãe ia lavar 40 toalhas do restaurante, porque não podia ter empregada porque a gente estava estudando em Salvador. Porque esse dinheiro da empregada é para pagar o cursinho da gente. E eu vi minha mãe passar aí não sei quantos anos e meu pai fazendo isso aí. Dormindo 1 hora por dia e trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Integralmente, de manhã, de tarde e de noite. Mas por quê? Porque ela tinha uma clareza. Ela queria que os filhos... minha mãe e meu pai queriam que os filhos tivessem algum futuro. E para isso era o estudo. E para esse estudo acontecer, ela tinha que pagar um preço da rotina dela. Então, ou seja, olha aquilo que eu falei. Se você começa um enredo da tua vida olhando para o que tu quer chegar, ou lá para o resultado que você quer alcançar, você vai entender o que você precisa mudar no teu comportamento nessa jornada. Que doideira, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, eu estou dizendo que a rotina é boa. Onde as pessoas estão achando que a rotina é um saco. Que a rotina é chata. Olha que ressignificação na mente de vocês. Para vocês entenderem alguns fundamentos. E esses fundamentos, se aplicados no relacionamento, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, vai fazer muito mais sentido as coisas se consolidarem ao longo do tempo. E não ficar nessa volatilidade que a gente está vivendo. Só que isso não tinha clareza para mim um tempo atrás. Eu não tinha essa clareza, né? Por quê? Porque o mundo está conspirando desse jeito, né? Ter um relacionamento duradouro não serve para ninguém e por aí vai. Então, é importante a gente começar a resgatar o porquê a rotina é importante. É importante a gente resgatar a clareza das funções do longo do teu dia. É importante a gente começar a compreender que se eu tenho clareza das minhas funções, eu consigo gerir melhor no tempo. Porque, mais uma vez, o tempo ele está correndo, independente de qualquer coisa. A questão é como é que você está gerindo esse tempo enquanto ele corre. Se você começa a fazer isso de forma mais clara, faz mais sentido você ter mais resultados, você conseguir fazer mais coisas ao longo do teu dia. Beleza? Tem uma frase que ela é bíblica, que ele fala assim, ó, o tempo e oportunidade é para todos. Tempo e oportunidade é para todos nós. Portanto, não erre no óbvio. Tempo e oportunidade são para todos. Isso está lá na Bíblia. Tempo e oportunidade são para todos. Portanto, aí agora eu acrescentei, não erre no óbvio. Por que eu estou dizendo isso?
Porque várias pessoas já passaram, né, ao longo da minha vida. E essas pessoas erram no óbvio, velho. Erram no óbvio. Tem pessoas que querem as coisas, elas querem ter sucesso, elas querem ganhar mais, elas querem se destacar na profissão, mas elas não querem pagar o preço para isso. Ou seja, a oportunidade está ali, mas a pessoa está tão bitolada que ela não enxerga a oportunidade na frente dela. Então assim, não erra no óbvio, velho. Não erra no óbvio. Não erra no óbvio. Porque a oportunidade e o tempo está disponível para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A questão é, como é que você está aproveitando essas 24 horas? Como é que você está aproveitando as oportunidades que passam na tua frente e você não enxerga? Porque você está errando no óbvio. Você está triando a tua energia para o lugar errado. Porque você não tem clareza de onde você quer chegar. E se você não tem clareza de onde você quer chegar, você não sabe qual é o comportamento que você tem que mudar na tua vida. Para que você consiga enxergar a oportunidade. Para que você consiga ser um melhor gestor no tempo. Para que essa gestão adequada no tempo, para que você enxergue essa oportunidade, te faça chegar lá aonde você quer. Mas o que eu vejo é que a maior parte das pessoas não sabem onde quer chegar. Eu pergunto isso para minha equipe, alguns estão assistindo aí, que é isso, onde é que vocês querem chegar? Vocês querem ganhar dinheiro? Beleza. Se essa oportunidade surgisse agora para fazer isso e isso, você está pronta? Não estou pronta, Rafael. Então, ou seja, como é que você quer chegar lá? Olha como é interessante. A gente quer o resultado, mas a gente não quer mudar o nosso comportamento. A gente não quer se preparar quando a oportunidade chegar. Olha que doido. E aí tá lá na Bíblia. Rapaz, ó que doideira. Ó, tempo e oportunidade é para todos. Tempo e oportunidade é para todos. São para todos, né? Que é tempo e oportunidade. Só que as pessoas, por não ter clareza do resultado, elas não enxergam a oportunidade, porque o olho não está treinado. Porque elas erram no óbvio. O que é o óbvio, Rafael? É não ter clareza de onde quer chegar. Eu tenho muita clareza de onde eu queria chegar até aqui. E é por isso que o meu comportamento me levou até os resultados que eu cheguei exatamente nesse ponto. O que eu quero agora chegar para daqui a 5 anos, está muito claro os resultados. Eu tenho muita clareza de onde eu vou chegar. E é por isso que o meu comportamento está mudando todos os dias. Por isso que eu estou estudando, por isso que eu estou dedicando a acordar às 4h10 até às 10:05 para estudar, porque é esse conhecimento que eu estou acessando que vai mudar o meu comportamento para me aproximar do resultado daqui a 5 anos. Ou seja, quanto mais clareza você tem dos teus resultados, mais clareza você tem do teu comportamento. E quanto mais clareza você tem do teu comportamento, mais você enxerga as oportunidades na tua frente. E é muito doido, né? Que quanto mais você pensa naquilo que você quer chegar, parece que o mundo ele começa a conspirar. O tempo ele começa a te aproximar das pessoas certas. E ele vai te afastando das pessoas erradas. É muito doido. Isso é muito doido, muito doido. Porque as pessoas que não estão alinhadas com você, elas começam ou a querer sair de perto, porque elas não conseguem, né, alinhar, ou o teu próprio comportamento do teu time, das pessoas que estão ao teu redor, acaba repelindo essa pessoa. Ela se sente fora do ambiente. Isso é muito doido. Por quê? Porque tua linha de pensamento está muito clara. Aonde você quer chegar, o preço que você vai pagar. E a maior parte dessas pessoas que não tem clareza de onde quer chegar, elas estão perdidas no tempo. E o tempo vai passando, elas não vão enxergando a oportunidade, elas não vão enxergando que esse tempo está passando e ela não está aproveitando, porque ela está errando no óbvio. O que é o óbvio é não ter clareza de onde você quer chegar na tua vida. E por isso, tem a sensação que o tempo está passando. Rapaz, passou 5 anos, velho, eu continuo no meu lugar. Passou 5 anos e parece que minha vida não está evoluindo. Passou 1 ano assim, ó, não evolui nada, velho, não aumentei meu salário, eu não cresci na empresa, a minha vida continua daquele jeito, porque você está errando no óbvio. E o que é óbvio é não ter clareza de onde você quer chegar. É não ter clareza de onde você quer chegar, você não vai ter clareza de mudança de comportamento. Você não vai ter clareza do que você precisa aproveitar ao longo das oportunidades. E aí você começa a errar no óbvio. Beleza? Porque a próxima fase, gente, que você quer acessar, ela vai te exigir novos comportamentos. E aí você começa a entender. Rapaz, eu já tô cheio de coisa pra fazer no meu dia. Que eu poderia muito bem falar assim, porra, não tenho mais tempo, velho. Não tenho mais tempo. Eu não consigo mais fazer nada, porque meu dia tá cheio de coisa. Mas se você quer acessar um próximo nível, você precisa entender que o teu comportamento tem que mudar.
Porque você precisa desenvolver novas habilidades. Se você não desenvolver novas habilidades, você não vai acessar aquilo ali. E isso é muito doido. Eu já falei isso algumas vezes, já falei com as pessoas que estão próximas de mim, que tudo que você pede a Deus, tudo, absolutamente tudo que você pede a Ele vai te mandar da pior forma possível. Porque Ele quer te testar. Ele quer saber se realmente você está pronto para o que você está pedindo. Só que a gente acha que Ele vai mandar da melhor forma. Ou seja, a gente só é merecedor dos resultados que a gente busca se a gente está disposto a pagar o preço para provar a Deus que realmente a gente está pronto para isso. Olha como isso é interessante. Então, assim, quer acessar a próxima fase? Beleza. O que é que eu preciso mudar no meu comportamento? O que é que eu preciso mudar na minha forma de pensar? O que é que eu preciso mudar na minha forma de me comportar para chegar lá? Por quê? Porque no próximo nível, o nível de exigência é maior. Se você está num nível maior, você precisa ser maior do que você é agora. E o teu comportamento não pode ser o mesmo. O meu comportamento há um ano atrás é totalmente diferente de uma série de questões. A minha capacidade de gestão emocional era fraca. Eu explodia fácil. Se uma pessoa chegasse e falasse uma coisa, me magoava. E eu pedi sempre a Deus, pô, Deus, eu quero gerir melhor minhas emoções. E aí ele me deu crise. Toma-lhe crise. Pau, pau, pau. No último ano, só pancada. E aí eu comecei a compreender. Tudo que eu tô pedindo a ele tá me mostrando, mas não é da forma que eu quero. E a gente às vezes não enxerga. E aí ele quer saber, quando eu te coloco nessa crise aqui, qual é o comportamento que você vai ter diante dela? Porque lá naquele próximo nível você vai ter que lidar com isso. Porque quando você cresce, vai vir hater, as pessoas vão te criticar, você começa a denunciar aquelas pessoas que não estão conseguindo crescer junto com você, elas vão querer te derrubar, elas vão querer te paralisar. E aí, irmão, você aguenta? Você vai aguentar tudo isso? Então deixa eu te mostrar aqui, vá. Entra nessa crise e aí sai. Quero saber se você está pronto. Porque não entenda. Não adianta querer subir e não estar pronto. Porque se você subir sem estar pronto, você cai. E a queda é grande. E aí, se meu pai estiver aí, fala o nome do filme, pai, que a gente joga de tarde. Sensacional esse filme. Conta da história. É George Froman. Se meu pai estiver aí, ele vai falar o nome. Porque ele conta a história de um lutador de boxe. E esse lutador de boxe foi muito top. Ele começa a contar a história do cara. O cara era muito pobre e sem entender o talento dele, que o que foi me levou ele pro buraco é onde estava o maior sucesso dele, que era na luta. E a vida começou a mostrar isso pra ele, até um dia que ele virou lutador. E aí quando ele virou lutador, ele conseguiu em um ano ser campeão mundial. Só que ele subiu de forma muito rápida e aí tem uma hora que o professor dele, né, de treino, fala com ele assim, ó, para você ser um grande campeão, você tem que entender que a tua força não tá no teu braço, não tá no teu murro. A tua grande força tá aqui, ó. E ele não conseguiu entender isso. E foi através de uma pancada dele perder uma luta com Muhammad Ali, na época, que ele foi compreender isso. Então olha como as coisas são, né? Para você acessar o próximo nível, ou seja, ganhar o cinturão de ouro do mundo de peso pesado, ele precisou perder. E aí ele virou pastor, desistiu de tudo, e depois com 43 anos ele conseguiu ser campeão e ganhar o negócio. E na hora que ele tá lá lutando, ele já tá lerdo, ele tava lutando com um campeão na época que era muito mais novo que ele. E aí na hora que ele tá ali, já perto a perder, vê essa imagem na cabeça dele. Falou assim, ó, que o que vai te levar ao sucesso é a tua capacidade de entender que quem manda é a tua mente, não é a tua força física. E aí com isso ele vai virar campeão. Olha que interessante. Então assim, se você não enxerga o óbvio agora porque a tua mente não está aberta para isso, Deus vai precisar te mostrar, às vezes, da George Foreman. Esse filme aí, tá na Prime. Sensacional esse filme. Tudo que eu falei para vocês aqui, vocês vão enxergar na hora do filme. Então, entender que o talento, ele vai te puxar, mas você precisa ter um olho treinado para entender o que o teu talento, o que é teu talento, e saber como rentabilizar no teu talento. Eu até falei isso hoje, acho lá para os médicos, que um livro que eu li que chama Tríade da Convergência. Como é que você consegue ser bem sucedido na tua vida? Primeiro, encontre sua zona de talento. Segundo, encontre onde está a tua paixão. Mas o terceiro, que é onde todo mundo erra, aprenda a rentabilizar em cima do teu talento e da tua paixão.
Eu conheço muitas pessoas que são boas, que são talentosas, que amam o que fazem, mas não conseguem ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque ela não tem as ferramentas para isso aqui, ó. Porque essa é a tríade da convergência. Talento, paixão e rentabilizar isso. Tá bom? Meu pai botou aqui, ó, George Foreman. Conta a história de um lutador, que é ele, né, esse cara aí. Sensacional esse filme. Ele vai te mostrar várias coisas. E aí, por exemplo, lá no início, né, a Mandília é muito cristã, sempre ora na hora da comida, do jantar e do almoço, e ele sempre rezou. Só que quando ele fica muito famoso, ele acha que não precisa mais. Que a mãe fala assim, vamos orar pela comida de hoje. Ele, não, minha mãe, mas quem deu essa comida foi eu, não foi Deus. E aí você entende a importância da humildade, a importância de você não esquecer de onde você veio, a importância de você lembrar do dia 1. E às vezes você não está preparado para o sucesso. E aí Deus vai te puxar para baixo. Fala, peraí, vamos lá, vamos preparar. Você quer ir para o topo tem um preço muito alto. E para ter um preço muito alto, você tem que estar preparado para ele. Então, às vezes a gente quer ter sucesso em determinada área, mas a gente não quer se preparar, a gente não quer passar pela jornada para que essa mudança de comportamento que me prepare para o próximo nível. Então, tem que entender isso. É aquilo que eu falo sempre aqui, não tem churrasco sem pagar carne. As pessoas querem ir para o churrasco quando não querem pagar carne. Ou seja, tudo que eu estou buscando, tudo que eu busquei que me levou até aqui, eu precisei pagar um preço alto por isso. E tudo que vai me levar para onde eu quero estar daqui a 5 anos, eu estou pagando o preço agora. Mas não é o preço de focar no resultado, é o preço de focar no meu comportamento. É na mudança de comportamento necessária para que eu consiga acessar o que eu quero daqui a uns anos. Por quê? Porque quanto mais você sobe, mais pressão você vai ter que suportar, maior tua gestão emocional, maior tua responsabilidade. E eu dou aula para médico e eu vejo muito isso. Tem muita gente que quer ter o sucesso, mas ela não quer pagar o preço da mudança de comportamento para chegar nesse sucesso. E às vezes, antes eu tinha mais tempo, então eu tentava ajudar essas pessoas. Infelizmente hoje eu não tenho mais tempo para ficar tentando mostrar o óbvio. E ela vai ter, aí aquilo, né? Deus vai ter que te mostrar da pior forma. Beleza? E aí, uma outra coisa importante, que é aprender a ter paciência no tempo. Paciência no tempo. Como assim, Rafael? Todo tempo difícil que você passa, é aquilo que eu falei, né? Deus vai te colocar na crise para saber se realmente você está pronto para aquilo. Então, todo tempo difícil, ele vai passar. Mas esse tempo difícil é para te preparar para o que você está pedindo. Então, ou seja, eu quero ter um filho. Aí você tem um filho. Aí Deus vai te botar ali naquele primeiro ano, aquele ano de provação. Criança chorando, aí a criança adoece, tudo isso. Vem lá, quero saber, você não pediu? E aí agora? Tem paciência de passar essa fase? Depois vem uma coisa melhor. Então, às vezes, a gente não tem paciência com o tempo. A gente quer que as coisas vão mais rápido do que a gente consegue alcançar. Meu pai falou aí, ó, o nome do filme é George Foreman. Beleza? Então, ter essa consciência de paciência no tempo. Eu aprendi muito isso para passar em medicina. Então, eu queria muito passar em medicina. Estudei pra caramba. Perdi no primeiro ano, perdi no segundo, perdi no terceiro. Fiz 3 anos e meio para passar em medicina. Só que tudo isso que eu precisei passar foi extremamente decisivo para ser quem eu sou hoje. Lá na infância, né, quando eu precisei trabalhar com 12 anos, precisei ser garçom, tudo aquilo foi necessário para que eu tenha a competência hoje de gestão financeira que eu tenho. Então, ou seja, quando meu pai me fazia ir para o banco e eu ficava lá a tarde toda naquela fila daquele banco, eu ficava com muita raiva. Mas ali era um preparo para que hoje eu conseguisse lidar com dinheiro muito diferente do que colegas meus que às vezes o pai sempre deu tudo. A maior parte dos meus colegas que tinha, né, uma vida melhor, que o pai deu carro na faculdade, ou que o pai conseguia bancar tudo na faculdade, eles não conseguiram ter os resultados que eu tenho. Mas é porque eu sou o melhor? Não. É porque Deus me preparou lá com 12 anos. Tudo aquilo era um preparo. Ou seja, eu precisei ter paciência no tempo. E às vezes você fica com raiva, às vezes você não entende. Ou seja, durante a faculdade eu precisava trabalhar. Tinha colega meu que só estudava. Então, enquanto meu colega estava descansando no final de semana, às vezes depois de uma prova, eu tinha que trabalhar. E às vezes fala assim, pô, por que tanta, né? Porque uns têm tantos e outros não têm. É porque Deus está te preparando. Você precisa ter paciência de entender que toda aquela dificuldade que você está passando, ela está te preparando para o acesso que você quer ter lá na frente. E aí hoje eu entendo porque em tão pouco tempo, né, comparado com outros colegas, eu consegui chegar onde eu cheguei. Eu consegui ter acessibilidade de enxergar
a dinâmica de um atendimento de um paciente, a de entender, né, como lidar com algumas adversidades dentro da minha rotina hoje de empresário, porque além de médico a gente tem clínica. Isso tudo foi preparado desde 12 anos de idade. A lidar com o dinheiro, a lidar com a frustração, a ter paciência de esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Então ter essa clareza de ter paciência no tempo, ela é extremamente importante para que você consiga acessar o que você quer. Porque quando você tem paciência, você passa por aquelas crises, você está começando a compreender, né? E quando eu trago isso para vocês é para que vocês tenham mais clareza. Quando você estiver passando por uma crise, entenda, todo mundo está passando. E às vezes você acha que sua vida está ruim, quando você pergunta do colega do lado, está pior do que a sua. Então todo mundo está passando por dificuldade. Mas essas dificuldades são necessárias para que você, depois daquela arrebentação, você consiga acessar o que você desejava. Só que às vezes a gente não tem clareza, porque a gente não tem paciência no tempo. A gente quer para ontem, né? E aí a gente entra num outro ponto, para a gente fechar aqui o ciclo, que é aprenda a governar a sua vida, a ser um governante do teu tempo. E, mais uma vez, trazendo lá para o tópico 2 que eu falei. Como é que eu governo no tempo, Rafael? Um governante, o que é que um governante faz? Ele precisa trazer os resultados para a população. Então, ao invés de você ficar pensando no agora, você tem que entender que a tua energia você tem que depositar no agora. Isso é certo. Mas beleza, eu preciso depositar minha energia aonde? Porque se eu depositar minha energia no lugar errado, eu vou ter os resultados errados. Então é por isso que a história da tua vida, ela tem que começar do final. Como assim, Rafael? Que loucura é essa? Onde é que você quer estar? Por exemplo, qual o tipo de pai que eu quero ser? Pronto, é esse. Eu quero que Léo seja exatamente desse jeito. Pronto, beleza. Eu tenho clareza lá do meu final. Pronto. O que eu preciso fazer no agora para que isso aconteça? Ou seja, como é que eu devo governar o meu agora para que isso aconteça? Fala, grande Tony. Vamos junto. Fazer uma live com você depois, você ensinar o meu ecossistema aqui é como ganhar dinheiro igual você. Segue aí, vou estar dando várias dicas de empreender. Grande fera aí no empreendedorismo. Valeu, meu amigo. Então, olha como é importante. Então, se eu tenho clareza dos resultados que eu quero, eu começo a entender agora como é que eu vou governar o meu presente. Para que eu governe no presente, eu preciso ter clareza do futuro. Olha que interessante. Como é que eu tenho clareza do meu futuro? Pronto, para e analisa. Qual o tipo de relacionamento que eu quero ter com alguém? Qual é o tipo de pai que eu quero ser? Qual é o tipo de médico que eu quero ser? Qual é o tipo de empresário que eu quero ser? Pronto, beleza, está definido. Pronto. Se eu tenho clareza disso aqui agora... Fala, Glenn Clark, cirurgião vascular de Recife. Beleza? Então, se eu tenho clareza do meu futuro, eu tenho clareza agora de como eu devo governar no meu presente. A minha energia tem que ser no presente. Então, ou seja, beleza. Eu queria ser dono de clínica. Então, ou seja, qual era o comportamento que eu precisava ter? Pronto. Eu preciso saber como é que eu treino uma secretária. Eu preciso saber como é que eu atendo o meu paciente. Eu preciso saber de finanças. Eu preciso saber como é que eu faço a gestão da minha clínica. Eu preciso saber quanto é um custo operacional de uma clínica. Então, eu estudei isso por um período, eu apliquei isso na prática, eu compreendi isso, pronto, porque eu sabia o resultado que eu queria. Quando eu abri minha clínica, eu tinha uma clareza do que eu queria chegar. Agora a gente está indo para uma nova fase da nossa clínica. Então, ou seja, eu estou tendo que desenvolver novas habilidades, porque o nível de complexidade vai ficar maior. Só que para tudo isso acontecer, eu preciso ter clareza do meu futuro. Ou seja, quais são os resultados que eu quero lá no futuro. Se eu tenho clareza disso, o meu comportamento, ou seja, a minha forma de governar no presente, ela fica muito mais estruturada. Ou seja, quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver? Porra, como eu falei para você no instante, a minha capacidade de gestão emocional, ela era fraca. Então, eu tive que afundar muito nisso, estudar muito nisso. E aplicar, não adianta só estudar. Estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Eu comecei a entender que as crises, né, às vezes que acontecem ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, ao longo da minha vida, elas são necessárias. Ou seja, você começa a olhar os problemas de uma forma diferente. Você começa a olhar para o problema como uma forma de você aprender com ele. E não se vitimizar com o problema. E não achar que a sua vida é pior do que a dos outros. Porque todos têm problema. Se você perguntar a doutora Larissa, advogada aí, se perguntar a Clark, perguntar a Antônio, você vai ver que todos eles estão passando por crises. Só que a forma como você reage à crise é que vai te fazer acessar novo nível. É te fazer acessar o próximo nível. Então nunca
tenha comportamento de vítima. Não ache que tua vida tá pior, não. Se tu perguntar ao teu colega, tu vai ver que a dele talvez tá pior que a tua. Só que a forma como ele tá reagindo talvez seja diferente da sua. E aí você vai ver que pessoas têm resultados diferentes ao longo da vida. Tem gente que patina, tem gente que afunda, tem gente que afunda e depois acelera e sobe virado. Por quê? Porque a forma de enxergar o problema é diferente. A postura de governante, ou seja, das pessoas que lideram, independente da profissão, é postura de gente que olha o problema como uma forma de crescer. Que olha o problema como uma forma de eu entrar dentro dele e sair muito melhor de lá. Por quê? Porque o próximo nível vai te exigir essa habilidade. Então, isso é extremamente importante. E aí, você tem que entender que sua vida vai ser assim, ó. É como se fosse uma montanha. Altos e baixos, altos e baixos. Passou por uma crise, lidou como com essa crise? Porra, lidei bem. Desenvolvi habilidades. Pronto, agora você vai subir. E aí, quando você chega lá no topo, você descobre que tem outra crise. E aí você vai ficar assim, ó. Só que quando começar a enxergar que na descida sempre tem uma subida, mas depois vai ter outra descida, o teu comportamento diante dos problemas, ele começa a modificar completamente. E aí você fica cada vez mais forte. Você fica cada vez mais coerente com o teu comportamento. E você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Ah, Rafael, você sempre foi assim? Não, esqueça. Eu já lidei com vários problemas, com várias crises, e às vezes eu ficava assim, por quê? Por quê? Eu achava que não sei o que estava acontecendo. Hoje não. Quando eu entro num problema, eu já entro nele buscando a solução. Nos últimos 15 dias, 3 problemaços eu peguei. Mas o problema aconteceu aqui. 2 horas depois eu já tinha criado uma estratégia para conseguir sair dele o mais rápido possível. E sair melhor, menos vulnerável do que eu estava antes. Por quê? Porque eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar. Eu tenho muita clareza dos resultados que eu vou ter daqui a 5 anos. Então faz todo o sentido eu entender o problema como uma oportunidade de acelerar os meus resultados. Olha que interessante. E se vocês conseguirem pegar só essa parte e começar a ter essa visão sobre os problemas, o dia de amanhã não vai ser mais o mesmo. Talvez isso aqui seja o momento mais ápice dessa live de hoje. É a forma como você enxerga o problema. Começa a olhar para o problema como uma coisa necessária para o teu crescimento. Toda vez que Deus te colocar dentro de um problema, dentro de uma crise, entra dentro dela e dentro dela acha a solução. E se tu pegar essa solução, talvez essa solução vai te fazer enriquecer. Porque se você conseguiu solucionar um problema que as outras pessoas têm e não resolve, isso gera dinheiro. Acho que até falei na live semana retrasada sobre o idioma do dinheiro, que eu falei exatamente isso. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está no problema do outro. Quando você vê um problema e você acha uma solução para esse problema, isso vira dinheiro para você. Então, olha como é interessante você ter essa visão sobre o problema. Ter essa clareza de entender o problema dessa forma. Porque aí você passa a ser governante da tua vida. E a melhor forma de governar é entender a clareza de onde você quer estar no futuro, para você entender o que você precisa fazer no teu presente. E nesse percurso, você vai entender que vários problemas e crises vão surgir. E que elas são necessárias para te preparar para o próximo nível. Isso é extremamente importante. Tá bom? E quando você entende a outra coisa que é pra gente fechar a live, é ter clareza de tudo isso que eu tô te falando, você vai ser cada vez menos improdutivo. Porque se você entende que você precisa desenvolver várias habilidades, se você tem clareza da tua rotina, como eu falei lá no tópico 2, né? Ter clareza da rotina, ter clareza das funções, dificilmente você vai ser uma pessoa improdutiva. Porque se você tem clareza de tudo que você precisa fazer ao longo do teu dia, você vai perder menos tempo com ociosidade. Eu não me recordo, foi a última vez que eu liguei a televisão. Eu só ligo normalmente no final de semana, quando eu vou assistir Netflix. Mas pra assistir novela, essas coisas, eu não sei nem o que é que tá passando na Globo, nada. Porque eu não tenho mais tempo pra isso. Ah, Rafael, mas não, entenda, é clareza do que eu quero. E se você acha que eu tô errado, seu problema é seu. Porque pra onde eu quero ir, me exige tudo isso. E eu não tenho tempo pra ser improdutivo. E normalmente pessoas improdutivas não ficam nem perto de mim. A minha equipe lá sabe disso. A gente está muito focado em gerar transformação. E as meninas que estão comigo, elas vão no ritmo. É muito engraçado. Não sei se a Yali tá aí. Um dia a Yali foi pro hospital comigo e ela ficou chocada com, às vezes, a improdutividade das pessoas que estavam ali. Porque a gente anda num ritmo tão punk, né? E isso é muito interessante, porque para o paciente que vai lá para o Instituto Variz, ele vê as coisas acontecer com hora marcada, toda aquela dinâmica, parece ser muito fácil. Mas a minha equipe sabe muito bem o que é isso. Val, Mônica, Yali,
sabe muito bem como é isso. Só que elas incorporaram o meu jeito de ser. E é por isso que tem coerência lá a equipe. Por isso que a gente faz as reuniões e as meninas estão desenvolvendo habilidades porque elas entenderam o que é necessário elas desenvolver. Qual é a capacidade que elas têm que ter para chegar no próximo nível. E a Ari sabe disso aí. E foi interessante que o meu colega, Danilo, que opera comigo no ortopédia de vez em quando, ele viu o comportamento, ele viu no dia que a Ali estava lá. E a Ali entrou na sala, preparou a sala toda, independente de eu falar alguma coisa. Por quê? Porque ela convive comigo todos os dias e ela apresenta um comportamento igual ao meu. Porque o ambiente modela as pessoas. Se você está num ambiente de pessoas produtivas, inevitavelmente você vai ser produtivo. Se não for, você é expulso. O ambiente te expulsa. Então, pessoa que não é produtiva, pessoa que não tem clareza de onde quer chegar, a pessoa que não entende as dores do processo para chegar onde ela quer, essas pessoas normalmente pulam fora. É muito comum isso. Você vai ver pessoas que não conseguem ficar em ambientes de pessoas produtivas. Ela pula, não aguenta. Por quê? Porque ela não quer. Na verdade, ela quer, mas não quer. Entendeu? Quer ir pro churrasco, mas não quer pagar carne. É muito comum isso. Você vai ver. Toda pessoa que estava naquele ambiente, ela pulou fora, é porque ela não se adequa àquele ambiente. Aquele ambiente ali não vai levar... Ela não vai para aquele lugar, então ela pula fora. É aquela ideia. O ambiente vai expulsar essas pessoas dos ambientes. Beleza? Então isso é importante. Por isso você tem que ter clareza dos teus resultados. Por isso você tem que ter clareza das tuas funções. E por isso você tem clareza das pessoas com quem você anda. É o que Lari falou aí, minha advogada. Quer o bônus, mas não quer suportar o ônus. Exatamente, Lari. E você bem sabe disso aí. Né? Você sabe a história de algumas coisas dos nossos bastidores. E você sabe exatamente isso aí. Ó. Todo mundo quer o bônus, mas o ônus não quer. A pessoa não tem paciência no tempo. Ela quer o resultado para ontem. Não tem mágica. Não tem mágica. Entenda. Quanto mais alto você quer ir, maior o preço você vai pagar. Esqueça. Para estar onde eu estou, para ser quem eu sou hoje, só quem convive perto de mim sabe o tanto de coisa que eu preciso fazer e o tanto de BO que eu tenho que resolver ao longo do meu dia. E a Ali sabe um pouco, Mônica, Val, minha mãe, minha advogada Larissa, sabe disso. Tô me lamentando? Não. Eu pedi a chuva, irmão. Só que a chuva que eu quero é chuva de dilúvio. Então a lama é gigante. Mas eu banco, meu preço. Banco o que eu quero. Porque eu tenho clareza de onde eu vou chegar. 100% clareza de onde eu vou estar daqui a 5 anos. Tudo muitamente desenhado. E é por isso que eu pago o preço. E é por isso que Ali aí, Mônica, Val, tá comigo. Porque elas querem junto. Porque eu não vou sozinho, não consigo estar sozinho. Eu só tenho 2 braços. As meninas sabem disso. E é por isso que eu treino as meninas. Terça-feira tem aula. Elas têm que dar aula. Elas têm que apresentar. Ah, é porque exigência? Não. É porque quer ir junto? Quer colher as frutas já junto comigo? Pronto, beleza. Então tem que estar pronto. Porque se não souber tirar a fruta de lá, que é alto. O lugar que eu vou é muito alto. Então você não consegue ir só andando. Você vai ter que botar uma escada. Você vai ter que subir como é que bota a escada. Tem que ter um jeito para pegar a fruta. E o que eu estou ensinando às meninas é exatamente isso. É não só pegar a fruta, mas é como pegar a fruta. Só que isso tem um preço, tem um ônus, como o Lari falou. E aí, tá disposto a pagar o ônus? Normalmente, quem não tá disposto a pagar o ônus, pula fora. Por quê? Porque prefere se lamentar. Ah, porque a vida é injusta. Ah, é porque, infelizmente, as pessoas não me valorizam. Ah, não sei o que lá. É sempre um ar. Mas quando você vai lá no fundo do buraco, você descobre que, na verdade, a pessoa queria o bônus. Não tá disposta a pagar o ônus. Por isso que a vida é assim. E é por isso que Deus te coloca na crise. Vamos lá. Quero ver você na crise. Bora? Banca. Banca o que você falou que eu te dou o que você quer. Mas aí na hora que ele bota pra você bancar, você pula fora. Aí você se vitimiza. É que a vida é ruim. É porque Deus é injusto. Exatamente, Bela. Quem reclama não sai do lugar. Eu não tenho tempo pra reclamar. Minha equipe não tem tempo pra reclamar. As meninas sabem aí. O bicho pega lá com a gente. Entendeu? Mas claro, a gente tá colhendo os resultados. E estamos apenas começando. Porque a brincadeira só está começando. Beleza? Então é isso. Espero que tenha feito sentido. Espero que agora vocês entendam a importância da rotina. Eu espero que vocês entendam agora que o problema ele é importante. Começa a ver o problema como algo importante para o teu crescimento. Toda vez que você entrar num problema e numa crise, é Deus que está querendo te mostrar alguma coisa. Então entra nele e acha uma solução mais rápida possível para você sair de lá de dentro. Mas toda vez que você sai de um problema, você vai sair muito melhor do que você estava. Para os campeões, para quem quer ser um bom gestor no tempo, não tem espaço para vítima, não tem espaço para ficar se lamentando. Então segue, foca lá no teu objetivo,
E a tua ação, a forma como você governa teu mundo nesse exato momento é que vai te aproximar dos teus resultados. Lembra, é a mudança de comportamento na jornada que te aproxima do resultado que você pediu, tá bom? Então, rotina é importante sim. Entenda as funções do teu dia para você coordenar melhor, para você ser um bom gestor no tempo. Entenda que você não pode acelerar nem retardar o tempo, mas que você pode governar no tempo para que você consiga chegar onde você quer, tá bom? Então é isso, essa live vai ficar salva. Se você chegou no meio da live, pega porque eu falei muito fundamento lá no início. Se você conhece alguém que é um procrastinador, que está sem clareza de propósito, compartilha essa live com ele, tá bom? Esse é o conteúdo que a gente estuda todo dia, às 4h10 eu estudo exatamente para trazer conteúdo de valor, né? Para trazer algo diferente do que vocês estão acostumados a ver na internet, tá bom? Tem fundamentações, tá aqui, ó. Eu estudo, faço tudo isso para que realmente faça valer o horário de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Domingo que vem a gente tá aqui de volta, tá certo? Um beijo no coração e que todo esse conteúdo faça sentido na semana de vocês, beleza? Fui!